Olá, olá, tudo bem? Estamos hoje em uma live muito especial. Gisela Constela é o perfil que vai estar hoje compartilhando. Olá, o Aires Tomazoni, tudo bem, professor? Nossa diretora Andresa Mineto. Só autoridades hoje presentes aqui, hein? Obrigado, Aires, obrigado, nossa diretora. Jacarezinho. Gisela já está compartilhando a tela aqui. Olá, Silvia, Marcelinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pronto, olá, Gisela, tudo bem? Tudo bem, Kleber? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você, falando de algo que tanto me encanta, que é a filosofia do Bert Hellinger. Então, gratidão pelo convite. Bem, na verdade fico muito feliz também com sua presença. Gostaria que vou me apresentar e também gostaria que em seguida você se apresentasse. Bem, eu me chamo Kleber Serafim, eu trabalho na gestão do Instituto Federal do Paraná, trabalho na área da educação. Hoje nós temos 30 mil alunos presenciais no Paraná e nós temos hoje um grande desafio, porque nós temos hoje 80% dos alunos de inclusão e muitos deles vêm com famílias um pouco desestruturadas e muitos não entendem que isso pode afetar na aprendizagem. E nós estamos criando conteúdos, discussões com pessoas, referências na área, para que todo mundo consiga montar seu quebra-cabeça com informações, entender que a aprendizagem não é apenas aquele momento que está dentro da sala de aula, e sim que tudo influencia a sua casa, seus pais e a sua vida. Fique à vontade, por favor. Eu sou a Gisela Batista, consteladora familiar. Na verdade, minha formação vem do direito, mas há muito tempo não exerço. Também fundei uma ONG, então trabalho também no terceiro setor, mas a constelação realmente veio como essa missão de vida, esse caminho que tanto me apaixonou e através do qual eu me coloco realmente como instrumento dos sistemas dessas pessoas e desse trabalho lindo do Bert Hellinger. E sim, eu me interesso muito por todas as áreas onde são aplicadas, né, esses conhecimentos. Na verdade, eu não trabalho especificamente com a pedagogia sistêmica, mas procuro Certo. estudar, ler a respeito, porque eu acho fantástico ver como esse novo olhar tem trazido tantos resultados na aprendizagem e no ambiente escolar. Fantástico. Bem, falando um pouquinho da pedagogia sistêmica, é um ramo da constelação onde estuda o que as famílias interferem, positivo ou negativamente, na aprendizagem dos filhos. Então, ela, por mais que talvez a Gisela fala que ela não trabalha com isso, na verdade, alguns dos fatores obrigatoriamente se trabalha, questão de exclusão e tudo mais, que é inclusive o tema de hoje. Nós vamos falar especificamente sobre os pais e como isso pode interferir positiva ou negativamente na aprendizagem dos filhos. E gostaria de fazer uma pergunta, Gisela, que também repercutiu muito hoje nos stories, o pessoal mandou, porque tem hoje, nós temos muitos casos de pais que não conseguiram realizar seus sonhos, não conseguiram estudar, se formar, e eles acabam transferindo muito para os filhos. E eu falo isso porque eu trabalhei durante 5 anos no curso de medicina da UniOeste, estadual de Cascavel, e lá tinha muitos alunos de medicina que eles falavam, olha, eu vou fazer, vou me formar, vou entregar esse diploma na mão do meu pai ou da minha mãe, depois eu vou fazer o que eu quero. Quer dizer, eles não queriam aquilo, aquilo não era um sonho deles. E quantas pessoas hoje estão cumprindo sonhos dos pais? Eu vejo muitas vezes crianças que estão fazendo, meninas que estão fazendo aula de jazz e danças, e na verdade é porque a mãe não conseguiu. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, nós somos fiéis ao nosso sistema familiar e desde muito cedo nós vamos sendo moldados através da educação, das crenças desse sistema. E por que que nós queremos, né, pertencer? E por que que nós às vezes
ficamos nessa fidelidade, mesmo que ela não esteja em acordo, em alinhamento com a nossa essência, com a nossa vontade de crescer para um outro lado, porque nós queremos a proteção desse sistema, nós queremos, de certa forma, sentir que pertencemos, sentir que somos amados, que somos, na verdade, acolhidos e também valorizados. Então, quando nós tentamos sair disso, de alguma forma, né, o meu professor, meu mestre, Renato Bertatti, usava uma metáfora de um elástico. Vem um elástico que é a culpa, e essa culpa nos puxa de volta, justamente para que a gente seja fiel ao sistema. Então, romper com isso é algo que requer muito de nós, porque é abandonar, de certa forma, mas com respeito, essa projeção e essa crença dos nossos pais e ousar fazer diferente. Mas por que eu digo que tem que ser feito da forma certa? Porque se a gente não fizer isso com gratidão por tudo que a gente recebeu, com respeito e realmente ouvindo o que eles têm a dizer, porque às vezes a gente finge que ouve, mas não ouve. Então, sim, meu pai quer que eu seja médico, então eu escuto o porquê, eu escuto o que ele diz e eu penso, já como adulto, não acho que é esse o caminho. Meu pai, eu agradeço com amor toda a sua preocupação, eu sei que o senhor quer o melhor para mim, mas eu vou me permitir fazer diferente, honrando a sua história, honrando as suas dificuldades, honrando tudo isso. Então, quando a gente consegue fazer isso dessa forma, a gente consegue dar esse passo. Mas se não foi feito desse jeito, aí a gente gera sérios enredamentos e pesos e questões que a gente não consegue ir adiante nessa carreira, né? Então, acho que basicamente é isso. Pô, que legal, com que clareza você consegue explicar isso. Olha, fico muito feliz, é muito gratificante a sua participação, porque muitos pais, eles acabam querendo que os filhos façam e os filhos, por revolta, não fazem. Eles falam, não vou fazer do meu jeito. Mas se ele não entender que o pai quis isso por amor, na verdade, o pai, em momento algum, ele desejou que o filho, sei lá, fizesse medicina para ser triste ou para ele não ser realizado. Na verdade, é um sonho do pai e o filho, ele pode escolher ou não fazer. E tem uma frase bem legal que esses dias eu vi de um post, estava assim, olha, papai e mamãe, eu honro vocês, mas vou pedir licença para fazer diferente, só um pouquinho ali, eu vou fazer do meu jeito. É uma forma simples de que as pessoas entendam tudo isso, entender que existe também todo esse sistema, existe toda essa honra, mas que ele pode fazer diferente, mas verdadeiramente com amor. Ficou muito legal a sua colocação. Eu gostaria também de que você comentasse se você acha que os pais, quando eles protegem demais o filho, quando eles deixam, parece que na criança, assim, sabe? Às vezes tu vê adultos que só falta ele falar, olha, se tu não fizer isso, vou contar para minha mãe, sabe? É um adulto que está vivendo uma criança. E às vezes o pai protege muito, super protege, e acaba dificultando com que essa pessoa vá para o mundo. Como que acontece isso no seu ponto de vista? Então, Kleber, na verdade, os pais, eles precisam em algum momento, e é difícil, né? Porque o Bert costuma dizer que tudo na vida acontece por amor. Existe o amor que cura e o amor que adoece. Então, por amor, esses pais, às vezes, eles acabam deixando esses filhos dependentes. Eles mantêm essa dependência, porque eles não conseguem realmente prepará-los para a vida. E é muito importante que a gente faça isso como pai, como mãe, porque é até chamado de queda. O filho precisa experimentar essa queda. O momento onde ele chega numa idade adulta e ele precisa por si só começar a construir as suas coisas, até para conseguir valorizar todos aqueles passos e valorizar também tudo o que recebeu. Mas é difícil, muitos pais não conseguem fazer isso, seja porque eles veem nos filhos, às vezes, os seus pais, talvez pais que perderam os pais muito cedo e colocaram esses filhos numa posição de pais. Então, há uma inversão da ordem. Então, a gente chama, inclusive, isso de parentificados, crianças onde estão
quase como pais dos seus pais. E esses pais não conseguem, de certa forma, liberar esses filhos. E eu já participei de muitas constelações onde pessoas com 60 anos, 65 anos, ainda não conseguem se libertar disso, porque também por amor, eles não conseguem dizer não, eles não conseguem desagradar esses pais. E aqui é importante esclarecer algo muito sério. A gente aprende nesse caminho que a gente precisa respeitar os nossos pais, né? Não julgá-los, tomá-los como são, da forma como eles são, entender que são os pais certos para nós. Mas respeitar é diferente de obedecer. Quando criança, nós precisamos obedecer sim. Mas a partir do momento que nós nos tornamos adultos, o respeito não quer dizer obediência. E às vezes as pessoas confundem isso. Então, eu posso respeitar o meu pai e me permitir fazer diferente. Então, é difícil, especialmente nesse caso, como você disse, de pais que não liberam esses filhos, né? Mas quando o adulto toma consciência disso, ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de agora sair dessa posição. Ele não tem que ficar esperando a liberação desses pais. Ele pode olhar para o seu pai, para a sua mãe e dizer: eu agradeço tudo o que eu recebi, eu agradeço pela vida que vocês me deram, eu honro vocês em cada passo do meu caminho daqui para frente, mas eu escolho fazer diferente. Então, eles não podem viver eternamente esperando essa liberação. É necessário ter esse passo agora como adultos, porque às vezes esse adulto também está preso na sua criança, né? Então, às vezes ele está numa posição ainda de criança olhando para esses pais, ou talvez querendo salvá-los de algo. E então é preciso que quando ele toma essa consciência, ele mesmo tome essa ação, ao invés de ficar eternamente esperando pela liberação dos seus pais. Porque eles têm as suas limitações, eles têm as suas dificuldades e os seus enredamentos. Então é olhar para tudo isso com respeito e dizer: agora eu vou fazer diferente, com amor. E para sempre vocês estarão no meu coração. Mas é realmente fazer isso como adulto. Fantástico, nossa, muito profundo, muito legal esse teu comentário. E acabou me vindo um exemplo que esses dias eu acabei conhecendo, que uma mãe, ela largou tudo para ser mãe. Ela cuidou dos filhos e os filhos cresceram. E chegou um momento que os filhos não precisavam mais dela, que eles queriam ir para o mundo. E aí o que que a mãe fez? A mãe deixa eles doentes. Para a mãe ficar dando medicamento, para eles ficarem obesos, para eles ficarem doentes, para que daí a mãe continue tendo papel de mãe. E às vezes a gente pensa: nossa, que loucura tudo isso, mas não, é como você falou mesmo, a mãe está fazendo isso por amor, é tudo por amor. E foi uma chuva de coraçãozinho para o comentário, antes explodiu os corações aí. Agradeço toda a galera que está participando, os nossos convidados aí, bem legal, está sendo bem profundo mesmo. E quanto mais a gente entende sobre tudo isso, e é claro que tudo isso que a Gisela está falando é uma parte das constelações, e depois também gostaria que todo mundo seguisse @Gisela Constela, Gisela com 2 L's, tá? Siga o perfil, ela tem postagens fantásticas. Às vezes eu vejo algumas postagens que dão um total sentido, uma total conexão, e a gente, aos poucos, a gente vai conhecendo esse trabalho, conhecendo o que nós podemos fazer um pouco melhor. A cada dia a gente mudando e fazendo um pouco melhor para a gente estar dentro, acolhendo. E teve uma pergunta também que fizeram nos stories hoje à tarde, que tem muito a ver com as leis da ordem. Você comentou já no início da nossa live que alguns pais, eles comparam um filho com o outro. E daí eles falam: olha, mas você tem que ser igual o mais velho. O mais velho, ele é bom em matemática, tu não é bom. Isso começa a comparar e começa a encher de peso sobre os filhos. E isso prejudica, no seu ponto de vista, quais são os prejuízos? Isso talvez não interfira tanto? Então, essa geralmente é uma ação dos pais que tem também algo por trás, né? O que ele está vendo nesse filho que ele defende, que ele protege? Quem ele vê ali,
né? O que que está por trás dessa proteção? Então, sim, existe algo, mas eu como filho, o filho talvez que não esteja sendo protegido, o que que eu posso fazer, né, a esse respeito? Se eu tiver já, claro, uma maturidade para isso, é olhar e entender que meu pai tem essas limitações, né? E que faz parte dele. E ok, isso não quer dizer que ele me ame menos, né? Sim, isso traz um certo desequilíbrio, isso traz questões, né, para esses irmãos. Mas ainda assim, quando eu tomo essa consciência, e aqui esse trabalho é um trabalho de tomada de consciência. Então, se eu me vejo nessa posição, eu tenho a oportunidade de olhar para esse pai com novos olhos. E ao invés de olhar com raiva, com rancor e acreditar que ele não me ama ou coisa parecida, entender que ali ele vê algo além, que ele não está vendo apenas o meu irmão ou a mim, e talvez ele esteja reproduzindo algo que aconteceu com ele, né? Como isso se reproduz? Nós, nesse caminho, sabemos que esses padrões, eles começam a se repetir para quê? Para que alguém possa olhar de uma forma diferente para isso, para que alguém possa acolher isso e respeitar. Então, eu acho que quando a gente toma essa consciência, a gente tem essa oportunidade de ficar em paz com isso e olhar além dessa limitação, olhar para o meu pai além disso. Poxa, fantástico. Até porque o pai, por mais que ele faça isso, é que alguns pais não sabem dar também o elogio, né? Eu escuto muito, e sempre escutei, às vezes o pai para incentivar o filho, sei lá, ele foi numa prova e tirou 9,5 e o pai fala, em vez de dar os parabéns, não, podia ter tirado 10. Ou o pai fala, só faz isso, não faz mais nada do seu. Quer dizer, às vezes a forma, quando o pai fala isso, de verdade o pai está tentando incentivar. Claro que às vezes ele não está usando o melhor método, a melhor técnica de tentar dar um incentivo, mas ele está tentando incentivar, porque o pai não gostaria que o filho fosse pior ou nada assim. Então, só que ele aprendeu desse jeito. E acho que falando, até uma fala sua antes, fica até uma dica para quem quiser ler um livro para complementar isso aí, sobre as moedas. Como é que é o nome? Como é que é o título daquele livro? Onde estão as minhas moedas? Onde estão as moedas, Onde estão né? as moedas? Do Garriga. Fantástico, porque os pais só conseguem dar o que eles têm. Então chega um momento que dá para fazer uma comparação. O pai não tem como, às vezes os filhos ficam cobrando, mas o pai não me fala eu te amo. Sim, mas às vezes o pai não é nem a linguagem do amor dele, e não é nem isso que ele aprendeu, né? Sim, e aí você toca, eu acho que num dos eixos fundamentais no trabalho do Bert, né? Ele nos diz que os nossos pais não nos devem nada. E eles são os pais certos para nós. E eles são o melhor que eles podem ser. Mas eles têm limitações, eles têm enredamentos, eles têm suas questões sistêmicas. Então, a postura sistêmica, né, algo que traz cura para a nossa vida, é parar de cobrar, parar de idealizar esses pais. Eles não nos devem nada. Então, se ele tem essa postura e ele não me traz o elogio e ele não me traz essa declaração, é porque ele não consegue. Mas não entender isso como uma ausência de amor, é entender que essa é a forma dele de demonstrar amor. A gente acaba idealizando um pai, a gente idealiza uma mãe, a gente gostaria que fosse igual ao do nosso vizinho, mas não é. E a gente aprende nesse caminho que a gente tem exatamente o pai e a mãe certo para nós, para o nosso crescimento nessa vida. Então, talvez, através dessas questões, algo surja, e através da dor, da ferida, porque sim, isso causa uma ferida, uma tristeza, uma sensação difícil de lidar, é através justamente disso que nós vamos aprender algo. E talvez algo que o sistema não tem aprendido e que vem e volta, né? Então, às vezes, é olhar para esse pai com compaixão. Por que não? Talvez isso esteja excluído do meu sistema, não alguém, mas a compaixão. Então, continuar nessa posição de crítica dos pais, de aguardar certas atitudes que eles não podem nos dar, isso só nos enfraquece. Ao passo que olhar para o meu pai e para minha mãe e conseguir agradecer por tudo aquilo que eles não puderam me dar e que me fizeram forte, porque foi por isso que eu fui buscar e me tornei talvez
mais resiliente, mais forte, com mais garra, quer dizer, tudo isso que me faltou, entre aspas, porque na verdade não faltou, mas que a minha idealização diz que faltou. Então, eu consegui olhar para isso e agradecer pelo que me faltou, isso me traz uma força que é impressionante, isso me move, me faz realmente me conectar à vida e ter uma postura que me traz muito mais prosperidade, muito mais abundância. Quer dizer, ficar remoendo, ficar ali parado, esperando eternamente, isso não leva a nada. Olha, Gisela, eu te confesso que eu fiz vários cursos já de constelação e vários, estudo quase todos os dias isso, mas teve uma frase tua ainda que, essa frase que é só sua e fez muito sentido. Agradecer profundamente por aquilo que eles não puderam nos dar. Nossa, isso faz total sentido, hein? Essa tua frase aí, não sei se você leu em algum lugar, senão você pode colocar já embaixo, Gisela Constela, que essa frase foi fantástica. Porque agradecer, tem que ter uma maturidade para agradecer aquilo que eles não puderam nos dar, e é isso que vai fazer com que a gente dê o próximo passo. Poxa, fantástico. E eu aprendi com o meu mestre, com o Renato Bertatti, ele fala muito isso, ele ensina isso, e às vezes é uma das frases de solução que é usada na constelação. E é impressionante como, quando ela é dita, a pessoa que representa esse pai ou essa mãe, na mesma hora, ela relaxa, é como se o corpo, assim, esperasse por isso, num estado de tensão, porque não aguenta mais essa exigência do filho. Então, voltando para o tema que você disse, né, desses filhos que ficam dependentes eternamente, como se sente esse pai com um filho, às vezes de 50 anos, que ainda espera tanto, que não consegue tomar aquilo que ele pôde dar? Então, às vezes, esse pai e essa mãe, mesmo quando aparecem na constelação, que já são falecidos, é impressionante você ver a reação no campo de quando esse filho olha nos olhos desse pai e dessa mãe e diz: obrigada por tudo que eu recebi e o que eu não recebi. Eu te agradeço profundamente e deixo de ficar exigindo, buscando, o que quer que seja. Então, isso traz realmente uma cura enorme, Kleber. É realmente fantástico e meu professor e mestre, quem ensina isso. Legal, muito lindo tudo isso. Na verdade, vão ter muitos professores também. Nós temos muitos cursos de licenciaturas e também no Instituto Federal nós temos cursos de pedagogia e provavelmente muitos também irão assistir depois, vai ficar no YouTube salvo, fica no Educação Kleber Serafim, entra lá no YouTube, vai estar disponível. Também vai depois, eu vou mandar o link, vai estar também no Gisela Constela, provavelmente vai colocar no IGTV também. Mas a pessoa que vai assistir depois é bem interessante, porque tem muitos professores também que vão. E como que o professor consegue fazer um acolhimento, assim, um acolhimento de uma forma simples? Claro que o melhor seria que fizesse constelação e tudo, mas não é algo que a gente consegue, não consegue fazer para todo mundo, mas como o professor consegue identificar assim a necessidade a necessidade do acolhimento dos pais no próprio aluno? Porque às vezes está claro, às vezes está dentro da sala de aula, eu não sabia disso há anos anteriores, né? Eu faz algum período que eu já não estou em sala de aula, estou na parte mais de gestão, mas eu lembro muito bem que tinha alunos que queriam tratar a gente como pai. Nossa, eles não recebem o afeto, a atenção, eles viam como pai, e o professor notava na hora que, sem saber exatamente, e eu também naquele momento não sabia qual que seria uma ação que eu podia fazer para que o aluno pudesse acolher melhor os seus pais, mas estava claro que ele tinha essa ausência dos pais, talvez não física, talvez os pais estivessem em casa, mas psicologicamente. Como que eles poderiam, talvez, um movimento, alguma ação simples para eles poderem acolher melhor os pais? Kleber, na verdade, existe algo muito simples e que não precisa de constelações. E isso eu acho que é o lindo da pedagogia sistêmica. Não é levar a constelação para o ambiente escolar. É trazer essas ordens do amor de uma forma tão simples, mas tão profunda. Então, quando você, como professor, você primeiro se coloca no seu lugar. E qual é o seu lugar? Você é o último a chegar no sistema desse aluno. Então, você é o menor.
Você se coloca apenas como professor. E a professora Ellen Vieira da Fonseca, que para mim é referência nesse tema e gosto Sim. muito de ouvi-la, ela diz muito essa frase: quando um professor olha para o aluno e diz eu sou apenas o seu professor, ele já se coloca num lugar próprio e leve, porque muitas vezes o professor, ele veste esse manto do salvador, ele quer salvar, mas a gente aprende nesse caminho que ele não pode, ele não tem essa prerrogativa de salvar, porque esse destino desse aluno é o certo para ele. Então o professor tem que estar em paz com isso, e não é fácil, porque existem pais e situações familiares muito complexas e difíceis, mas esse professor, ele só tem uma chance de estar a serviço desse sistema, de efetivamente ajudar esse aluno, se ele, primeiro, se fazer a pergunta: para onde olha esse aluno? A quem ele Ah, dedica esse amor? Um amor inconsciente. Não importa se ele sabe ou não, o que importa é ele acolher. Então, eu acolho. Para onde quer que ele esteja olhando, eu acolho no meu coração, eu incluo essa questão que eu não sei qual é, mas eu incluo, né? E ele pode olhar para esse aluno e dizer: eu vejo você, eu vejo o seu amor nesse seu gesto, nessa sua dificuldade, nessa sua, enfim, dificuldade de aprendizado ou de comportamento. Eu vejo para onde você olha e eu dou um lugar para isso no meu coração. Então, essa postura, ela parece simples demais, mas ela tem trazido inúmeras soluções e curas, não só no ambiente escolar, onde esse aluno agora se sente respeitado e visto e percebe que o professor está ali apenas para ajudá-lo, ou seja, apenas para ensiná-lo, não para ajudá-lo, desculpe, mas para ensiná-lo, que não é função dele salvar. Aí sim, talvez ele consiga olhar para os pais, porque muitas vezes ele faz sim a transposição. E ao invés de olhar para os aham. pais, ele tenta colocar esse professor nesse lugar, assim como muitas pessoas tentam colocar terapeutas no lugar dos pais. Vão para uma psicóloga e tentam colocar. Só que a função do professor e do terapeuta nesse momento é não aceitar esse lugar, é ficar num lugar menor, um lugar humilde. E é interessante uma frase de Angélica Oveira também, que o professor está a serviço dos pais, a serviço do sistema. E muitos, quando ouvem isso, falam, mas não, não é possível, porque existem pais e mães agressivos, violentos, como que eu posso incluir isso? É um exercício de dissociar essa pessoa, esse humano que comete tantas falhas e erros, né? Erros de acordo com o nosso sistema de crenças daquele professor e olhar ali os genitores daquela criança, duas pessoas que disseram sim e deram a vida. Então é agradecer e dar um lugar no seu coração, incluir esses pais dessa forma e sem julgamento. Não é fácil, mas é possível se a gente se colocar nesse lugar e entender que esses são os pais certos para essa criança. Não sabemos por quê e nem nos cabe saber. Mas quando o professor fica nesse lugar, aí sim, ele consegue assim soluções e a gente tem milhões de exemplos na pedagogia sistêmica, cada um dos seus professores tem vários exemplos para contar, desde questões simples às mais avançadas, e especialmente inclusão de pai e mãe. Muitos filhos sofrem com a exclusão de um dos pais, um do pai ou da mãe. Então, quando esse professor faz uma coisa simples como de dizer: nossa, eu vejo seu pai em você e vejo também sua mãe. Que bonito ver a mistura dos dois em você. Nesse momento, esse professor dá a permissão para esse aluno de também amar os dois de igual tamanho, que talvez ele não tenha tido, porque um excluiu o outro em casa. E ali começa uma revolução dentro dele, com apenas uma frase de um lugar pequeno, mas um lugar que inclui. Olha, foi uma live muito construtiva. Olha, nós estamos chegando no final, já respeitando os 30 minutos que a gente propõe para pegar o tempo de você que está participando com a gente. Então, eu vou pedir para você tirar um print e marcar nós dois nos stories. Eu apertei o botão de volume, só um pouquinho.
marque aí. E todos os segundas, quartas e sextas temos pessoas fantásticas como a Gisela aqui, compartilhando, olha, 2 dicas sensacionais que vai dar para usar em todos os professores. Agradecemos demais a sua participação. Teve muita gente pedindo quer mais aí. Vou ter que ver se daqui a um dia se a Gisela consegue achar um horáriozinho na sua agenda e discutir um pouco mais. Foi muito construtivo. Vos agradeço. Vai ficar salvo no YouTube e no IGTV. Obrigado, obrigado. Até a próxima, Gisela. Muito. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau, gente.